Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. Gostaria de agradecer a você que nos acompanha nesse momento ou que irá nos assistir em outro momento. Que Deus fale profundamente ao seu coração e aos nossos corações dos que estamos aqui também, através da sua palavra. Nós hoje vamos estudar um tema que foi abordado na revista da nossa EBD de domingo passado, o cristão e a plenitude do reino. Nós aqui adotamos a revista Compromisso, da editora Convicção, e ela é a base dos nossos estudos da EBD, para os adultos aqui na Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. Nós vamos ler o texto áureo da lição, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 34. E diz o seguinte: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da sua palavra. Hoje está aqui conosco para essa mesa de explanação o pastor Humberto Vargas Sedano, que é pastor nosso colegiado pastoral, responsável pela nossa missão de Álvares Machado, e também o nosso pastor titular da PIBPP, o pastor Edson Borges de Souza. Está no som e na transmissão nosso irmão Flávio Claudino de Araújo. Gostaria de agradecer a todos os presentes aqui. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos, porque o Senhor é bom em todo o tempo, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós, ó Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Pai, através desse estudo que nós teremos agora. Que o Senhor use a cada pastor aqui presente, Senhor, na transmissão do Teu recado, e que a começar em mim, Senhor, esta palavra venha de encontro, Pai, às nossas necessidades, também daqueles que estão nos ouvindo nesse momento, ou que irão nos assistir em outro momento, Senhor. Que o Senhor fale profundamente a cada coração, e que a Tua palavra produza os frutos, ó Pai, necessários para a edificação, para também, Senhor, arrependimento e mudança de vida, Senhor, salvação daqueles que a ouvem, Pai. Ó Senhor, fica, Senhor, com cada um dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham e fale, Senhor, através desse estudo aos nossos corações. É isso que nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ficará com a primeira parte da lição o pastor Humberto Vargas Sedano e depois o pastor Edson Borges de Souza. Boa noite, pastor Edson, irmão William, Flávio também, está na parte técnica, não? Então, chegamos ao leção número 10, não? O cristão e a plenitude do reino. Os tópicos são o perfil de um súdito do reino, uma visão correta do reino de Deus, o reino de Deus como prioridade maior. Bom, vamos com a introdução, não? Continua a linha de pensamento, capítulo 5, aqui fim da capítulo 6, a prática da verdadeira justiça continua nesta secção do Sermão da Montanha, não? E há algo que a gente tem que mencionar sempre: o paralelo e o contraste, não? No Antigo Testamento havia um reino, o reino dos homens. No Novo Testamento o Senhor introduz o reino de Deus, o reino terrenal, o reino celestial, não? Contraste. Esse reino dos homens, lamentavelmente, foi motivado por atitudes carnais. O reino que o Senhor introduz, que é de Deus, é motivado pelo espiritual. Esse reino dos homens foi imperfeito por causa dos reis: egoísmo, infidelidade, idolatria, materialismo. O reino de Deus, por causa de Cristo, que é o rei, ele é perfeito. Esse reino dos homens se dividiu, caiu e desapareceu. Agora o reino de Deus, o reino dos céus, ele permanece em pé, está como semente em cada cristão, e um dia se vai estabelecer, e um reino eterno indestrutível, não? A igreja é a agência do reino, não? E como disse o Senhor Jesus, as portas do inferno não vão a prevalecer sobre a igreja. Então o reino de Deus, assim, ele é eterno, não? No reino dos homens, o que se procurava? A glória dos homens. Foi o que caiu, não? No reino de Deus, o Senhor ensina a buscar a glória do Senhor, a glória de Deus.
No reino dos homens, se fazia a vontade dos homens, pois o que fracassava. No reino de Deus, se faz a vontade de Deus. O Senhor ensina isso já na oração, chamada também dominical, não? Este reino, que é o reino do Senhor, o reino de Deus, o reino dos céus, ele tem um código espiritual, que aqui aparece e que é muito citado, não? Vamos a ver daqui a pouquinho. Mas qual tem sido a nossa prioridade? Talvez o nosso reino, no lugar do reino de Deus. Bom, o texto nos chama a reflexão. E o código do reino é: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. A gente não pode fazer inversão dessa verdade. Esse é o código do reino. Vamos saber isso. Então, o perfil de um súdito do reino. Em contraste de aquilo que o Senhor quer, a gente vê assim uma pirâmide, não? Onde, lamentavelmente, no mundo, o que está em primeiro lugar pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser as coisas do mundo, não? E Deus está no final, está no escanteio, não? O Senhor veio para mudar essa pirâmide, não? Colocar Deus no topo como prioridade. Ele disse assim aos discípulos, não? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, os discípulos do Senhor Jesus são os súditos do reino, e eles aprendem com o Mestre a confiar no Pai Celestial para suas necessidades básicas ou inferiores, pois ele sabe o que eles precisam e oportunamente providencia, como faz com as aves do céu, os lírios e a erva do campo. Assim não deve existir preocupação, ansiedade nem inquietação no coração dos súditos do reino. A única preocupação que deve existir é a de buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Todo o demais será acrescentado, aquilo que precisamos. Essa é a ordem, este é o código do reino. Assim, na agenda dos cristãos, deve estar sempre em primeiro lugar o espiritual e não o material, como aconteceu na vida do Senhor Jesus, para poder fazer a vontade de Deus e assim glorificar ao Pai Celestial. Um coração entregue ao Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua vontade e ao seu propósito, sempre estará confiante, descansando nas promessas do Senhor, desfrutando de seu fiel cuidado cada dia de sua vida. Então, esse é o perfil do Senhor do reino. Quais são suas prioridades em sua agenda espiritual? Primeiro, buscar o reino de Deus, pregar o evangelho, dar um bom testemunho, cuidar da sua família, promover unidade no corpo de Cristo, que é a igreja, servir com fidelidade, fazer tudo para a glória de Deus. Essa deve ser sua prioridade e estilo de vida onde estiver, na igreja, em casa, em todo lugar. Agora, uma visão correta do reino de Deus, que é o segundo tópico, não? O Senhor já tinha falado, não? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se nosso tesouro é o Senhor, nosso coração vai estar nele, ancorado, guardado, protegido. Mas, lamentavelmente, não? A gente usa assim, a gente faz uma ponte entre Eclesiastes e Laodiceia. O livro de Eclesiastes é um livro árido, não? Bem secular, bem materialista, com muita vaidade, como disse como conclusão, não? E Laodiceia é uma igreja materialista, rica materialista, mas não tem Deus, não tem Cristo, não tem Cristo. E é interessante porque as pessoas quando procuram, a vezes, pregar, e até tem casamentos ou algumas bodas por ali, eles procuram sempre usar Eclesiastes 3. E quando você lê Eclesiastes 3, encontramos o que é chamado a agenda secular, não tem nada de espiritual. O que diz, não? Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, para arrancar o que se plantou, matar, curar, destruir, construir, chorar, rir, prantear, dançar, e continua ali. Você não vai encontrar na agenda de Salomão tempo para orar, tempo para meditar, porque é uma agenda assim, horizontal, não é vertical. E a vezes as pessoas estão confundindo o que é igreja com aquilo que o mundo oferece, não? O que o mundo pede, o que o mundo exige. Então, quando você vê a vezes assim a agenda de alguém, o que está procurando? Essa é a minha vida, não dou conta para ninguém. Não? Meus negócios, minha casa, meu corpo, meus bens, minha juventude, meu lazer, meu trabalho, meus estudos, minha família, meus filhos. Ninguém mexe com isso. Mas é diferente no cristão, não? Porque tudo
é do Senhor. Paulo fala, não? Se é que vivamos, que morramos, somos do Senhor. Então, o que é uma visão correta do reino de Deus, o Senhor veio para estabelecer em cada um de nós a sua soberania, a sua propriedade. Somos propriedade exclusiva dele, que nos comprou na cruz. Portanto, é justo que busquemos o reino de Deus, que agrademos ao rei, que façamos a sua vontade como servos. Porque a vezes tem aquela teologia que manda em Deus, determina, obriga e coloca a Deus contra a parede. E é totalmente oposto ao que a Bíblia ensina, não? Ele tem majestade, tem soberania, tem preeminência, tem primazia. Então, buscar o reino de Deus e sua justiça significa priorizar os valores espirituais, os princípios da palavra, a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Não só na igreja, família, escola, onde estiver trabalhando a pessoa também. Colocando acima das preocupações e desejos materiais do mundo. Colocar o espiritual no lugar do material, como prioridade é o espiritual. Não se trata de negligenciar os deveres diários, mas de ter uma atitude de confiança na providência divina, sabendo que ao dar prioridade ao espiritual, ao Senhor e obediência ao Senhor, Deus vai suprir nossas necessidades. E a gente vê isso quando o Senhor chama a Pedro, chama a André, chama a Tiago, chama a João, chama a Mateus, eles largam tudo, não? Eles colocaram o reino em primeiro lugar, para depender do Senhor. Aqui está colocando essa verdade, não? Então, o que significa o reino e sua justiça, não? O reino de Deus refere-se à soberania e ao governo de Deus manifestado em sua vontade, sendo feita na terra através dos discípulos, como Cristo também estava sujeito. Sua justiça é a retidão, é a obediência à vontade de Deus que se evidencia na vida do crente, quando ele vive de acordo com os ensinamentos de Jesus, do Senhor Jesus. É interessante porque o Senhor falava assim, que deviam de cuidar-se de fazer a sua própria justiça. Porque observen que haviam fariseus, haviam saduceus, haviam herodianos, haviam romanos, haviam os sacerdotes. Cada um tinha a sua vontade, não? Cada um tinha a sua justiça, cada um tinha os seus planos. Não, o crente renuncia a tudo isso para seguir a Cristo, seguir o exemplo do Senhor. Não? Essa é a ideia. Então devemos priorizar a comunhão com Deus em nosso lar, dedicar tempo para o estudo da palavra, a oração e a adoração, como Marta e Maria. Não? Marta não priorizou, Maria sim. Devemos viver em obediência à vontade de Deus, sabendo a vontade que está na palavra, temos que seguir os mandamentos divinos, agir conforme a sua vontade. Devemos usar os recursos com sabedoria, no caso da mordomia, não? Investir tempo e recursos financeiros em coisas que trazem resultados eternos, como o serviço a Deus e o apoio aos necessitados, que é uma função social da igreja, não? Devemos ter uma atitude de confiança, não? Lançar para Deus nossas ansiedades, nossas preocupações com o futuro, não? Confiando que Ele proverá as necessidades essenciais. Agora, quando a gente negligencia isso, o descuido espiritual, se torna carnal, se torna materialista, sai do foco, não? Então, nós devemos certamente procurar ser, nesse sentido, zelosos, ser dependentes, ser tementes, para não colocar aquilo que é temporário como se fosse algo eterno, não? Tantas coisas que neste mundo passam, perecem, são coisas que são inferiores. O espiritual que é o eterno. É o que Paulo diz aos Colossenses. Se você ressuscitou, procure as coisas que estão lá em cima, não? O espiritual, o eterno, aquilo que permanece, aquilo que prevalece. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus, a igreja, a comunhão com Deus, leitura de Bíblia, não? Oração, adoração, serviço. Família também está incluído ali, não? Em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, vem o trabalho, vem a questão do lazer, as necessidades inferiores, moradia, essas coisas, não? Porque Deus supre, Deus é fiel, não? Deus é fiel. Então, realmente, essa deve ser a nossa visão de reino, o que Cristo ensina, não? Não querer trocar, porque hoje, quando você vai nas igrejas, o que mais se prega? Prosperidade, cura, trocar casa, trocar carro, às vezes tantas coisas erradas que acontecem ali, mas é o espiritual, é o eterno, que Cristo veio, não? Cristo veio. E como nós comentamos, não? Se a gente vai lá na primeira bem-aventurança, depende da versão, não? Bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espíritos. É a pessoa que depende do Senhor plenamente. Porque o que se procura hoje muito assim é a questão material, garantir o futuro, não? Então realmente aqui não é dependência, obediência, buscar o reino. E você vê na Bíblia, não? Tantos exemplos, e na história vem tantos exemplos de homens que encarnaram o princípio espiritual e Deus os usou e os abençoou, não? Então realmente esta lição frisa isso. Já tinha mostrado isso a semana passada, não?
não tem que estar atrás daquilo que comer, beber como prioridade. Tem que trabalhar, Deus abençoa. Mas não pode trocar a questão que é secular, temporária, não, por lo que é eterno, espiritual, que é Deus em nossas vidas. Não? Realmente essa é a ênfase que se mostra aqui nesta lição final do capítulo 6 de Mateus. Seguindo então o reino de Deus como prioridade maior. Boa noite, pastor Humberto, nosso diácono William Martinez, nosso diácono Flávio Claudino, na transmissão. Os engajados no reino adotam a prática sua prioridade maior. Né? Então, já nessa colocação, o autor deixa claro que quem não está engajado, que é o contraditório, não está nem aí para a justiça de Deus. Mas aquele que está envolvido na obra de Deus, no reino de Deus, tem como sua prioridade maior, né, a lei de Deus, que está condensada na obediência ao mandamento do amor, né, que Jesus resumiu toda a lei, o amor a Deus, o amor ao próximo, né, e cumpre-se então na prática da justiça por meio da assistência. Aí ele volta novamente ao tópico que o pastor Humberto já falou, aos necessitados. E aí ele cita Lucas, na versão do Sermão do Monte, menciona que Jesus disse aos seus discípulos: vendei vossos bens e dai esmolas, né? 12:33. E aí ele arremata. Isso não significa que cristão implica em voto de pobreza, mas a prática da justiça que move os abastados a investir em seus bens materiais, no suprimento da necessidade dos que se encontram desprovidos do sustento da vida. Ou seja, o cristão tem que ter uma visão dos vulneráveis na sociedade, né? E, como já disse o pastor Humberto, a igreja também tem esse aspecto social, né, que a igreja sempre cumpre, procura cumprir. Daí a área de beneficência, né? Beneficência que toda igreja tem, e a área também de ação social. No caso da nossa igreja, nós temos, na chamada ação comunitária, Ministério da Ação Comunitária, nós temos a ação social, onde temos cursos em várias áreas, aí nas segundas-feiras, que atendem vários afazeres, né, várias habilidades que as pessoas aprendem, né, e podem até ganhar dinheiro com aquela habilidade. Um crochê, tricô, pintura, né? Uma série de cursos aí que são dados, bordados, assim por diante. Inclusive, quando tem a formatura em novembro, a gente pode ver os trabalhos deles lá no Salão Social, que é uma forma da igreja também alcançar. Ensinar a pessoa a fazer, né, e ganhar o seu dinheirinho com o seu próprio talento, né? Mas também a área beneficente, onde a igreja atende situações também dos vulneráveis, né? Onde ele está sempre com esse olhar voltado, né, para os vulneráveis. E há pessoas que deixaram tudo, né, para fazer voto de pobreza, mas a Bíblia nunca mandou ninguém fazer voto de pobreza, né? Então tem muita gente aí, nós sabemos que há pelo menos duas que eu estou lembrando agora, duas aulas aí do cristianismo, que são, assim, eles têm muitos bens. Geralmente a liderança vem de famílias muito abastadas, onde a família, talvez querendo fazer um voto de pobreza, aquele ente vai ser aquele líder religioso, mas quando ele entra naquela instituição, já fica tudo para a instituição. Toda a herança que ele vai receber é da instituição, e ele vive como se fosse pobre, né? Esse voto de pobreza, e a instituição vai ficando cada vez mais rica e poderosa. Não é isso que Jesus mandou fazer, né? Então ele orienta, né, que nós não devemos estar presos aos bens e que devemos compartilhar, né? Paulo, em 2 Coríntios 9:7, quanto àquela oferta beneficente para os crentes na Judéia que estavam passando fome na região, veio uma seca, uma fome, e ele orienta: cada um contribua para essa oferta beneficente conforme propôs no seu coração.
não com tristeza, nem por necessidade, ou seja, porque estão precisando. Porque Deus ama o que dá com alegria. E também aí nesse contexto de 2 Coríntios 8 e 9, capítulos 8 e 9, ele lembra que o princípio do maná, ao que tinha muito não sobrou, ao que tinha pouco não faltou. Vamos lembrar que a própria Bíblia se interpreta, né? Então Jesus, quando fala desse assunto, nós temos que também lembrar do contexto geral, que até já foi lembrado aí pelo pastor Humberto em Provérbios 6, a formiga, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, que no verão ajunta para o inverno, né? E lembrar também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, quando Paulo fala aos que não queriam trabalhar, queriam viver de casa em casa comendo, recebendo beneficência, ele diz, aos que quem não trabalha também não coma. Jesus vai voltar, vai ficar aqui de casa em casa comendo, numa boa. Então, Paulo repreende, quem não trabalha também não coma. Então, devemos ter o coração aberto para os necessitados, os vulneráveis, mas sempre ensinando, né, a Bíblia no sentido geral, né? E também, um outro aspecto que podemos colocar aqui, junto com o pastor Humberto, o nosso amado William, inclusive aproveitando aqui o William como advogado, né, que a palavra justiça não se refere só à prática do amor aos necessitados. A justiça tem a ver com toda a prática da lei de Deus, não é? Você tem no Salmo 119 pelo menos 8 sinônimos da lei de Deus, não é? Estatutos, normas, leis, testemunhos, né? Mandamentos, né? Então, quando alguém procura o Dr. William, por uma questão, seja civil ou outra área que ele atue, ele vai procurar resolver, vai ouvir o problema e vai montar sua petição baseado nas leis que existem, não é? Às vezes embasando a Constituição, né? Alguma medida provisória em andamento, né? Em jurisprudência, ele vai transitar pelas leis existentes para fundamentar o seu pedido ao juiz, né? Então, e para conseguir a justiça para o seu cliente. Então, temos que lembrar que a justiça na Bíblia não é só ajudar alguém em necessidade, mas é praticar a lei de Deus em toda a sua extensão. E vamos também lembrar, já que o assunto aqui também é esse, que Paulo lembra em 1 Timóteo 5 que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior que o incrédulo. Então, às vezes alguém é muito bonzinho aí fora com pessoas que ele nem conhece, mas em casa às vezes é uma pessoa muito avarenta, uma pessoa arrogante, usurária, deixa a família passar necessidade, né? Humilha, às vezes, um irmão que precisa de uma ajuda, um irmão consanguíneo, humilha a esposa, humilha o marido, humilha a filha, humilha o irmão, né? Às vezes aquela irmã ou aquele irmão tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas é avarento, é sovino, né? Não quer entender que o seu semelhante da família precisa também de ajuda, né? E de vez em quando dá uma cesta básica aí fala, eu ajudo, mas na verdade, na família está falhando. Então a justiça, como diz os antigos, para ser boa tem que começar em casa. Então na nossa casa, na nossa igreja, e Paulo estabelece uma hierarquia. Veja lá Gálatas 6, 9 e 10, fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, e no contexto geral, família. Veja que as viúvas necessitadas, de 1 Timóteo 5, Paulo diz, a família tem que cuidar das suas viúvas. A família não pode, não tem família, agora a igreja entra, né? Então a Bíblia ela ordena, ela tem uma hierarquia aí funcional para isso, e a gente deve prestar atenção. Crentes que assim procedem são canais da providência de Deus, sim, porque tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus, não é? Porque Deus é que, na verdade, governa, não é? Então, Jesus é o Rei, por enquanto invisível nos corações,
Mas um dia ele voltará, Mateus 24:14, em grande poder e glória, manifestando o seu reino visivelmente neste mundo. Irá com todos os santos que já estão com ele, com os anjos, né, para consumar a história. Então Jesus vem a primeira vez e inaugura o reino com a sua chegada, e agora ele vem em grande poder e glória. E Davi, numa visão transcendente, no Salmo 22, que fala do sofrimento e triunfo do reino davídico, né? O reino davídico é o reino do Messias, o rei davídico não é Davi, é Jesus. Ele tem essa visão no 22, 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem preservar a vida. A posteridade o servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Olha que visão maravilhosa, né, pastor Humberto? Irmão William, de Davi, desse reinado de Deus, né? Deus é o rei. E aí, ele segue aqui o nosso autor por meio de suas obras de justiça, não é? Cada crente, ao praticar as obras de justiça, que não é só beneficência, quando você canta um solo, ou canta com a igreja, ou quando você ora, quando você lê a Bíblia, ou prega a Bíblia, não é? Quando você entrega seus dízimos, suas ofertas para missões, você está fazendo obras de justiça, não é? Desde que você começou a se arrumar para vir ao culto, você está fazendo uma obra de justiça. Quando você entrega o boletim na recepção, quem faz a transmissão, como o Flávio agora, está fazendo uma obra de justiça, não é? É que a gente não para pensar. Por exemplo, esse trabalho nosso aqui, junto com o pastor Humberto, o William e o nosso Flávio, através da PIB-PP, que sem os recursos através da igreja, a gente não poderia fazer esse trabalho. Esse trabalho está indo para o mundo inteiro. Então, quando é transmitida a mesa aqui, não é só para a nossa igreja, é para o mundo inteiro. E Deus vai recompensar a igreja, né, por participar desse trabalho e ensejar esse trabalho, e os que estão operando também. Veja que no caso citado aqui de Mateus 25, que o autor lembra, até um copo de água vai ser lembrado. Tudo está sendo anotado, está sendo contado, não é? E aí, seguindo aqui o nosso autor, haverá uma recompensa então celestial. Devemos ajuntar tesouros no cumprimento da justiça de Deus. O evangelho proclamado por Jesus contém em sua essência alguns valores espirituais, entre os quais a justiça é o principal. Ele volta novamente para a justiça. Em cumprimento da lei de Deus, a prática da justiça só é possível àqueles cuja natureza restaurada, né? Aí ele vem falar da regeneração, da nova vida, do nascer do Espírito, né? E aí eu quero deixar então João 12. Mas a todos quantos o receberam, a saber os que creem no seu nome, ou seja, no nome de Jesus, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no nome de Jesus. E o versículo 13, João 13, os quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus. Ou seja, um nascimento sobrenatural, nascer de novo em Cristo, que Jesus ressalta a Nicodemos no 3:3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que fica aqui nas entrelinhas do autor é que toda pessoa nascida de novo em Cristo vai ter essa visão, que é a visão de Jesus, não é? E aí, seguindo o nosso autor, ele volta a falar do engajamento, não é? Como resposta à pergunta sobre o que devemos fazer,
Jesus nos conclama a centralizar nossa razão de viver no engajamento no reino de Deus. Interessante isso. E aí ele cita o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, bem ressaltadas pelo pastor Humberto, que o discípulo tem que entender a prioridade do reino. E aí em Mateus capítulo 13, Jesus conta de um homem que achou um tesouro no campo. E aí ele vende tudo que tem para comprar o campo por causa do tesouro. Naquele tempo não tinha banco, as pessoas escondiam, né, guardavam. Às vezes enterravam tesouros, né? Ouro, prata, sim, joias, né? E outro exemplo que ele dá é da pérola. Um negociante de pérola achou uma pérola de grande valor. Então ele vende tudo que ele tem, todas as outras pérolas, para ficar com aquela de grande valor. Isso é o reino, né? Ou seja, o reino é a prioridade. Sempre é a prioridade. Quem prioriza o reino vai ver como é maravilhoso viver assim. Jesus é a prioridade, né? Então, às vezes eu fico pensando, pastor Humberto, William, irmãos que estão nos acompanhando, como eu gostaria que os crentes, não só na nossa igreja, mas todos os crentes entendessem que o domingo tem que ter prioridade. Se você não é um funcionário público que tem que trabalhar no domingo, não é um caminhoneiro, se você não tem alguma, é médico, você tem que trabalhar, mas se não vem para a igreja, vem adorar com a igreja, deixa esse de domingo para adorar a Deus, estar com a igreja, ouvindo a palavra, se fortalecendo para enfrentar mais uma semana, né? Valorizando o reino de Deus, né? Então quem faz isso é muito abençoado, não é? E assim, no versículo citado, né, já vamos agora para o 34, que é o versículo chave aqui textual, né, desta lição. Não sofra antecipadamente com o dia de amanhã. Viva hoje para a glória de Deus, né? Porque quem garante que vamos estar vivos daqui a 10 minutos? Ou daqui a 1 hora? Ou no fim do dia estaremos vivos? Ou amanhã? Quem garante que acordaremos amanhã? Só Deus garante. Então tem que deixar o futuro na mão de Deus sempre. Fazer a nossa parte, como ele ressalta. Isso não quer dizer que a gente não deve ser previdente e providente, porque a Bíblia ensina, mesmo na lição da formiga. No verão, no inverno, ajunta para o inverno. Não é? Mas devemos não ser ansiosos. E a ansiedade, como disse Rex Sambá certa vez, ansiedade é você dizer para Deus, olha, o senhor não é competente para resolver meu problema, né? Pega o problema de volta. Ele entrega para Deus e ele fica assim, toma de volta. Eu vou resolver. Então, na verdade, a ansiedade é falta de confiança em Deus. É um pecado grave. Porque tem a ver com a incredulidade. Não é? A credulidade é crer que Deus pode. E a incredulidade é não crer. Então, quando eu pego de volta, eu estou dizendo, não, o senhor não é competente para resolver meu problema. Pedro 5,7, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E assim é com as crianças, é um excelente exemplo para nos ajudar. O William, que ainda tem os filhos em crescimento, o pastor Humberto, né? Vamos aplicar só a filha menor. O Ariel já está em outra fase, né? Já está indo para os 18 anos, está em outra fase. Mas no caso da Adassa, dos filhos do William, se a Adassa pedir alguma coisa para o pai, ou os filhos do William, ou mesmo o Ariel já na idade dele, e o pastor Humberto disser, eu vou trazer, ou o William disser, eu vou trazer, para eles é fato consumado. Se o pai chegar e esqueceu, os pais aqui sabem, é uma decepção, eles ficam tristes, muito tristes, porque para ele, quando o pastor Humberto prometeu ao William, é um fato consumado, eles acreditam piamente na palavra do pai, né? E assim como as crianças piamente acreditam em nós, nós devemos crer que Deus cuidará de nós. Agora, Deus não vai fazer o que você pode fazer. Veja lá a viúva de 2 Reis, capítulo ali 4 a 6.
Dizem que possivelmente ela era esposa de Obadias, que é aquele que estava com Acabe, né? E escondeu lá os profetas da profetisa, da rainha Jezabel, né? E agora o credor veio querendo levar os 2 filhos dela como escravos. Que ainda na época do Império Romano, se você devia, não tinha como não pagar. Tinha que pagar, ainda que você fosse como escravo, tinha que pagar a dívida. E chega o credor para levar os 2 filhos dela como escravo. E ela vai ao homem de Deus, Eliseu, e conta o problema. E onde Deus pergunta: o que você tem em casa? Ela disse: um pouco de azeite. Ele diz: olha, vá, pegue todas as vasilhas que você tiver, peça mais às vizinhas, e depois feche a porta com os seus filhos. E o milagre aconteceu. Não é, pastor Roberto William? Só parou de render o azeite quando não tinha mais vasilha para pôr. E ela volta feliz ao profeta, que ele diz: venda o azeite, pague a sua dívida e viva do resto. Olha que lição que a Bíblia dá, não é? O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Acabou o vinho na festa, Jesus diz: enchei as talhas. João 2, que é o que eles podiam fazer. E agora ele fez o que só ele podia fazer: transformar, hein, pastor Roberto William, irmãos, aquela água no vinho da melhor qualidade, porque Jesus só faz o melhor. Na ressurreição de Lázaro, tirai a pedra, que é o que eles podiam fazer, e agora dá a vida a Lázaro novamente, depois de 4 dias sepultado. Então não fique aí com os braços cruzados, achando que vai chegar tudo na sua mão. Os passarinhos são um exemplo disso. Eu vejo lá no quintal, eles ficam procurando comida, para tudo quanto é canto, procurando. Deus alimenta os passarinhos, alimenta, mas eles saem à procura do alimento. Saem à procura. E vejam que em toda a Bíblia a bênção sempre vem para quem está em movimento. Rebeca desce a apanhar água na fonte e aí a bênção. Mateus está na coletoria, é chamado. E assim vai, toda a Bíblia. Então não fique aí dormindo de perna para cima: Deus vai prover para mim, porque não vai. Deus não abençoa preguiçoso. A Bíblia já diz: vai ter com a formiga, preguiçoso. E esse trabalho já começa na nossa casa. Lavando uma louça, varrendo o quintal, põe água nas plantas, põe o lixo na rua. Toda pessoa operosa, ela é operosa não é só na igreja, ela é em casa também. Chega, já vai vendo o que tem para fazer, já vai fazendo. Chega na igreja a mesma coisa. Chega na missão, põe cadeira no lugar, passa um pano, ela está sempre em movimento. É esse que tem a bênção. Não é o preguiçoso que fica aí olhando para o teto. Então, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. No contexto do mundo pós-moderno, aí ele fala do relativismo ético, não é? Aí que a gente infelizmente vive hoje, isso aí, né? O que é o relativismo ético? Cada um tem a sua verdade. Não é, pastor Roberto William? Acho que é verdade para você, não é verdade para mim. Ou seja, a ausência de absolutos. Só que a Bíblia é a nossa verdade absoluta, é a lei de Deus. E a conta nunca vai fechar se a gente ignorar a lei de Deus, nunca vai fechar. Por isso, Salmo 76, 8, até a cólera de Deus contra os homens será para o seu louvor. Por quê? Porque o homem se arrebenta, ele só está dizendo: não adianta fazer do meu jeito, porque nunca vai dar certo. E não vai dar mesmo. Então não adianta vir com esse relativismo ético, porque não vai funcionar. E aí ele fala do subjetivismo das ideias, né? Que torna o cristianismo obsoleto na sociedade secularizada e imersa no materialismo, não é? E aí vem a depressão, a ansiedade, suicídio, esses problemas todos aí. Agora, irmãos, nós pastores sabemos, diáconos como William, Flávio, que a cura para tudo isso é só pregar a Bíblia como ela é. A segurança para qualquer igreja, seja a PIB-PP ou qualquer outra igreja evangélica, é que os pastores como nós aqui preguem só a Bíblia.
ela resolve tudo. Se os pastores, diáconos e os crentes lerem e praticarem a Bíblia, é tudo o que a gente precisa. Só a Bíblia. Como diz o pastor Humberto aí, só a Escritura, citando lá, né, os princípios da reforma. Então, é isso. É o que eu busco todo dia, só as Escrituras. Não é? E aí você vencerá todos esses males do século aí que estão aí, assolando as famílias e a sociedade. Não é? E aí ele cita, né, essa questão que devemos realmente lançar a semente do Evangelho, né, viver uma fé autêntica, não é? Porque a falha sempre está em nós, não é em Deus, nem na palavra. A palavra de Deus é perfeita. Como lembra o pastor Saião, o poder está na semente. Às vezes aquele que lança a semente, não é? A vida dele não está em ordem. Às vezes é um crente aí carnal, picareta, ele cita um versículo da Bíblia para alguém que leva a sério, se converte só num crente maravilhoso. Fala, mas como é que pode? Ele citou um versículo, e agora? Mas o poder está na semente, não é na vida daquele que lançou. A semente é a palavra de Deus que vai fazer a obra, vai germinar e fazer a obra. Então vamos deixar que a palavra de Deus realmente transforme as nossas vidas, não é? E seguindo aqui, estamos terminando, a disseminar essa mensagem, né, de natureza cristocêntrica, Cristo no centro, sempre Cristo, 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 Cristo. Não é? Como disse Spurgeon certa vez, minha teologia se resume em 4 palavras. Minha teologia se resume em 4 palavras. Cristo morreu por mim. Fim da conversa. Cristo é o centro. Não é? Sempre Cristo. Uma mensagem que pregou o reino de Deus como prioridade absoluta para o homem imerso no pecado. Né? Então, eu lembro eu era adolescente em Itabuna, na Bahia, meu pai viajando, e minha mãe só tinha o dinheiro do dízimo, eu nunca esqueci disso. E ela foi tentada a usar aquele dinheiro do dízimo, e não usou. E Deus, eu não lembro agora como é que foi, eu sei que Deus supriu. Ela não usou, porque o dízimo pertence a Deus. É uma prova de fé de que tudo é de Deus. É como se Deus desse 10 laranjas para você. Você diga aos crentes novos aí. Deus dá 10 laranjas para você e fala, me devolva uma laranja, para você entender que tudo é meu. O ar que você respira, sua esposa, seu marido, seus filhos, seu carro, tudo é meu. Não é? Então, é isso. A pregação do Evangelho deve realmente mostrar essa prioridade absoluta do homem em relação a Deus. Deus tem que ser a prioridade, o número 1. E aí eu estou lembrando de uma IBF, feita pela Crisleide Malk, lá em Venceslau, quando eu era pastor interino lá na igreja. Eu era pastor da segunda igreja e interino na primeira. E quando ela voltou de férias escolares da faculdade, fez essa IBF, Jesus número 1, que eu nunca esqueci. Tive a honra, pastor Humberto e William, de pregar, irmãos, fazer a pregação do casamento dela. O tio veio e fez as alianças e eu fiz a pregação. Ela teve uma menina. Eu tenho até hoje essa foto sob o meu vidro na minha mesa, no dia do casamento dela. A menina tinha possivelmente 1 ano e meio, mais ou menos, ou 2, quando Deus a recolheu cedo. Crisleide Malk, né? Uma bênção aquela menina, Deus recolheu. E ela fez esse IBF que eu nunca esqueci. Jesus número 1, o número 1. Ele tem que ser a prioridade, o número 1 na nossa vida. A pregação do Evangelho deve pôr em evidência, então, essa concepção correta do propósito do reino de Deus, ou seja, a prioridade é esse reino. O perfil, a vocação de um verdadeiro súdito do reino. Ser cristão implica engajamento. Ele volta a engajamento de novo, no serviço e investimento de recursos disponibilizados como provisão para socorro dos deserdados da fortuna, que clamam em suas orações pela concretização da vontade de Deus, pelo suprimento do pão de cada dia, e confessam a Deus verbalmente, porque teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. Assim termina, né? Agora, eu quero só também lembrar, aproveitando, né, porque hoje tem muita essa linguagem, né, pastor Humberto, social, né? E veja, eu quero citar Lucas 5 para terminar. Jesus chegou ali na praia de manhã bem cedinho, lembra? Eles não pescaram nada aquela noite. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. E onde Jesus estava tinha muita gente. E as multidões se juntaram e ele falou. As multidões. O texto não diz quanto tempo Jesus pregou. Se 1 hora, 2 horas, meia hora, não fala. Depois de ter pregado às multidões, ele disse a Pedro, vá lá ao largo do mar e lance a rede. Ele diz, mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda, Senhor. Nós, hoje no mar não está para peixe, não pegamos nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar. E eram tantos peixes que ele precisava da ajuda do outro barco para tirar a rede do mar. Lembra, pastor Humberto e irmãos? E quando ele chegou em terra, se ajoelhou diante de Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim que sou homem pecador. Então é Deus quem garante. Vamos fazer nossa parte, que Deus vai sempre fazer a dele. Ele é que garante. Então a maior necessidade é Jesus. Tendo Jesus, nós temos tudo, não é? E essa questão do engajamento, que ele volta novamente, a terceira vez que ele cita, isso posso aplicar também junto com o nosso amado pastor Humberto William, aos irmãos, de que é muito importante o crente envolvido no reino, para receber a bênção. Eu acho que o hino 382 mostra bem isso. Vamos crentes em Cristo, a igreja, receber ricas bênçãos dos céus. Quantas bênçãos nós não recebemos aqui quando a gente vem? Que a gente nem imagina. Às vezes eu estou com uma dúvida, digamos aí, alguma situação de saúde, alguém me dá um conselho e Deus abriu a porta para mim. Às vezes, numa oração que o irmão faz, Deus ilumina, né, a resolução de um problema. Na pregação, no canto de um hino, quando eu vejo meus irmãos. Né? Então é muito importante estar envolvido com os demais crentes, né? Estar envolvido no reino, engajado. E Bubeck, vou terminar com Bubeck, né? Ele fala, quando um grupo de leões ataca um rebanho, os leões mais velhos rugem para o rebanho correr, e os mais novos saem no encalço. Quem é a vítima fatal? Quem está isolado do grupo. Quem está isolado. É muito importante estar engajado. Quem não pode ser um turista que aparece na igreja de vez em quando. Tem que estar engajado, envolvido na sede, nas missões. Aliás, tem um irmão novo aqui na igreja. Ele está indo agora numa das missões aí. E ele descobriu amor pelas missões. Eu falei, que bom que você descobriu. Que assim como eu descobri quando eu era adolescente, até hoje estou envolvido, você não para mais. Falei para ele, agora você vai sempre amar o trabalho missionário da igreja. É um engajamento. Isso é muito importante. Priorizar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem, meus queridos. Nós vemos que quão preciosa essa lição, né, aos nossos corações. Vemos que a marca das inquietações nesse mundo atual, né, as pessoas estão inquietas e preocupadas, não só com o presente, mas também com o futuro. E a Bíblia, ela está à frente, né? Sempre nos coloca esta posição de buscarmos o reino de Deus. E agora eu me lembrei de um hino que nós cantamos no inário para o culto cristão, que diz, deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar, entrega a Ele teus amanhãs, ao seu lado Ele sempre estará. Você já fez essa entrega ao Senhor? Esse hino também diz, deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Ele quer te salvar. Jesus veio para salvar o homem, buscar. Para você priorizar o reino de Deus, a primeira providência que você deve tomar é entregar-se totalmente a Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, para ser um súdito desse reino. E depois você servi-lo e buscar o reino de Deus. E lembrar que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você já fez essa entrega a Jesus? Já entregou o seu coração, a sua vida a Jesus? É necessário que você faça essa entrega total ao Senhor.
seja súdito do reino de Deus. E assim colocar diante dele as tuas inquietações, os teus amanhãs, sabendo que ele cuidará de todas as coisas. Se você ainda não fez, faça essa entrega total ao Senhor. Quando nós estamos no controle, a gente teme, mas quando nós sabemos que o Senhor é quem está no controle, aí a gente descansa, porque nós sabemos que Ele cuida de nós e Ele estará lá no futuro, Ele já está no futuro, né? Então nós não devemos temer os nossos amanhãs, porque o Senhor está conosco todos os dias. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você entenda realmente tantas lições preciosas que foram abordadas pelos nossos pastores. Eu quero passar aos pastores agora para suas considerações finais e depois quero te fazer um convite muito especial. Estamos chegando ao fim da nossa lição, número 10, não? E é interessante, não? Porque o Senhor chamou os discípulos a responsabilidade para buscar o reino em primeiro lugar, não? E como já se comentou, o reino de Deus é o governo de Deus no coração da pessoa, coração da família, coração da nação, não? Porque quando você se encontra com Cristo, tem que haver mudança. Se não há mudança, por quê? Não houve conversão, não houve transformação, não houve regeneração. E a gente vê o caso de Paulo, não? Paulo perseguia os cristãos. Paulo tinha até prazer doentio de colocar na cadeia aos crentes. Mas quando se encontra com Cristo, o reino que ele perseguia, ele passa a amar, passa a pregar, passa a divulgar, passa suas 3 viagens missionárias. E como que muda Paulo? Porque ele começa a procurar o reino em primeiro lugar. E quando ele se despede dos líderes de Éfeso, em Mileto, ele fala assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso é colocar o reino em primeiro lugar, não? Deixar o demais em segundo plano, e aquilo que Deus me chamou para fazer, dando-me dons, dando-me ministério, colocar em primeiro lugar. É curioso que no Antigo Testamento houve um reino que se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. Nenhum rei no reino do norte foi bom, todos foram ímpios, foram maus, idólatras, injustos, ímpios. No reino do sul, dos 20 reis que teve, 8 foram bons. Só que dos 8, 7 caíram em pecado, não? Um deles não caiu, foi Jotam. E eu gosto muito dele. Não foi um rei assim grandioso como Salomão, mas foi fiel, foi perseverante. A Bíblia fala assim: Jotam se tornou poderoso porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Isso aí, não? Esse é buscar o reino de Deus, buscar a presença de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar o plano, o propósito de Deus para cumpri-los. Deixar nossos desejos em segundo plano, o que o mundo pensa em segundo plano, o que a família pensa, é buscar o reino de Deus assim, para que Ele se glorifique em nós. Se glorifique em nós. Então, aprendamos a colocar o reino em primeiro lugar, e Deus vai cuidar de nossas necessidades, de nossa família, do nosso futuro, porque Ele é fiel, essa é a promessa, não? Ele vai acrescentar aquilo que você deixa em último lugar, porque colocou em primeiro lugar Deus, Deus vai honrar. É o que o Senhor disse para Eli, não? Eu honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam. Então procuremos colocar sempre Deus em primeiro lugar, e Ele nos vai abençoar. E Ele vai ser glorificado também, não? E eu quero deixar a palavra de que Deus, devemos orar para que Deus abra os nossos olhos para ver o que Ele tem. No caso da viúva lá, o que você tem em casa, né? A pergunta é essa: o que você tem em casa? Quais as habilidades que Deus tem dado para você, que você pode usar para a glória de Deus? Né? Você pode ter talentos aí, habilidades que Deus pode abençoar muito você e muita gente. Veja aí o que você tem em casa, o que talentos você tem, né? O que você pode fazer para realmente usufruir tudo que Deus tem dado. Deus é muito bom. A gente aqui não enxerga, né? Tudo que Ele faz por nós, tudo que Ele dá para nós, a gente não consegue ver, né? Lá no seu quintal, na sua casa, na sua vida,
Há muito que você pode fazer. Então, seja a bênção para o reino de Deus. Use seus talentos naturais e dons espirituais, talentos naturais que vêm do nascimento natural, né, do útero, e os dons espirituais que vêm do nascimento espiritual, né, nascimento de cima, nascer de novo. Use para a glória de Deus. Seja a bênção na vida da família, da igreja, da sociedade. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Entenda a prioridade do reino. Olha lá o negociante de pedra. Vendeu tudo para ficar com a pedra de grande valor. Tudo. Que Deus não quer você pela metade. Não é? Então, realmente, leve a sério a palavra de Deus. Porque Deus honra, como lembrou o pastor Humberto, em Samuel 2,30, aqueles que o honram. Não é? E quero deixar também Romanos 10, que a maior necessidade é a salvação, né? De pedra é o reino de Deus. Romanos 10, 9 a 11. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo que nele crê nunca será envergonhado ou confundido, conforme a tradução, né? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que o reino de Deus seja a prioridade, o número 1, a sua vida, na minha vida, em nossas vidas. E vamos mostrar isso na prática. Não basta ter boa vontade, tem que, como já disse agora, o inferno está cheio de boa vontade, tem muita gente no inferno de boa vontade. Boa vontade para aceitar Jesus, mas nunca aceitou. Boa vontade para ser um bom crente, mas não muda os seus atos. Continua do mesmo jeito. Preguiçoso, indolente, não ora, não lê a Bíblia, não se envolve, né, com as pessoas, não conversa com as pessoas. Esses dias eu entrei no mercado e conversei, cumprimentei o segurança, e conversei com ele. E na minha conversa, ele falou: esse dia eu estava voltando para casa, me roubaram o celular. Era de noite, né? Me assaltaram e levaram o meu celular. Mas por que ele me contou isso? Porque eu fui conversar com ele. Né? Eu fui conversar com ele. Então, quando você conversa com as pessoas, elas abrem o coração. E você pode ver o que está acontecendo. Não é verdade? Um dia mesmo eu estava descendo do HR, visitei lá uma família, uma pessoa de uma família, e tinha um moço na entrada no saguão ali, ele me mirando, me olhando. E ele querendo falar comigo. Eu fui ao encontro dele: o senhor quer falar comigo? Eu falei: quero sim. Foi esses dias, estava chovendo muito, e eu me envolvi num acidente na rodovia. E veio a polícia, falou: o senhor não tem culpa, o homem estava andando aí na rodovia, no temporal. E ele falou: mas eu estou muito triste. E aí conversei, procurei consolar com a palavra de Deus, né? Aquele homem que convivi naquele acidente. Mas por que porque eu não isolei, eu não ignorei aquele homem. Então você pode ser grande bênção de Deus na vida de muita gente. Que Deus use você e a mim. Não sejamos negligentes, egoístas, né? Mas sejamos bênçãos nas mãos do Senhor. Muito bem, meus queridos. E eu gostaria de fazer um convite especial. Nós temos várias programações especiais aqui na nossa PIB-PP. E você sempre será muito bem-vindo em cada uma delas. No próximo sábado, às 15 horas, nós temos aqui o Chá das Amigas, que é uma programação especial para as mulheres. Você, mulher, se quiser, pode vir participar aqui com as nossas mulheres aqui na PIB-PP. Será um prazer recebê-las aqui. Terá uma confraternização entre as mulheres e também um momento de aprendizado da palavra do nosso Deus. Nós temos também no próximo domingo, né, os nossos cultos regulares, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o nosso culto noturno. Você é nosso convidado, venha participar conosco. Também temos programações especiais nas nossas congregações e pontos de pregação.
Será muito bom recebê-los. Entra lá no site da PIBPP, você terá lá informações sobre as nossas programações e será sempre muito bem-vindo a estar conosco, compartilhar da palavra do nosso Deus, louvar e engrandecer ao nosso Deus, que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do pastor Edson Borges de Souza, pastor Humberto Vargas Sedano, nosso irmão Flávio Claudino de Araújo na transmissão e no som, e também a cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento ou que irá nos assistir em algum momento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Como oração agora, nós estaremos encerrando essa mesa de explanação bíblica. Convido o pastor Edson a fazer essa oração final. Ó Deus eterno, muito obrigado, Pai, por estar aqui com o nosso diácono William Martinez, nosso amado pastor Humberto Sedano, nosso amado diácono Flávio na transmissão. Obrigado pela existência da tua igreja neste lugar, por nossos pastores, do colegiado, por cada família que integra esta igreja local. Muito obrigado por mais este estudo da tua palavra, que não fique só na nossa mente, Pai, mas que pratiquemos a tua palavra. Guarda o trabalho de amanhã com as mulheres, do chá das amigas às 15 horas, que seja uma bênção, que muitas mulheres aqui estejam. Abençoa também à noite o encontro lá em Santo Expedito, lá no intercâmbio das missões. Ó Deus, guarda-nos em ti, para ti, e cumpra nas nossas vidas os teus santos propósitos. Assim é que eu oro em nome de Jesus. Amém.